você já viu falar daquela história, né, que o mundo dá voltas e voltas, né? E dá voltas e voltas, né? E voltas e voltas. Horas antes de ficar frente a frente com o assassino, nossa equipe conversou com a mãe do Brian. Quem é o Brian? Brian é o jovem que foi assassinado na frente do pai no bairro Boqueirão no dia 23 de junho do ano passado. O assassino do Brian acusava ele de ter estuprado uma garota na região. E isso teria motivado o crime. Quase um ano depois do crime, o suspeito foi identificado. Ele tentou assaltar um guarda municipal no bairro Tatuquara e foi baleado. Testemunhas já identificaram ele como o autor da morte do Brian. Agora é a mãe do jovem que vai ficar frente a frente com o assassino do filho. Nas fotos espalhadas pela casa, a Eliane busca conforto e as boas recordações do filho, Brian Felipe Maciel Luiz, de 23 anos. A última foi esta durante uma pescaria, um dia especial. Aquele dia a gente passou um dia inteiro junto, eu, ele, os patrões dele, os filhos dos patrões. Ele estava muito em paz com a gente aquele dia, tipo, muito falante, se divertindo, dando risada. O Brian morava com os pais a poucos metros de onde nós estamos, nesta rua, no bairro Boqueirão, na região sul de Curitiba. Na noite do dia 23 de junho, ele fez este caminho. Pegou um soco inglês, que é um objeto normalmente usado para ferir outras pessoas em brigas, e veio tirar satisfação com o homem que acusava o jovem de estuprar uma mulher aqui na região. O Brian veio até este local e na frente do pai, durante a briga, foi baleado. O Brian caiu naquela esquina. Os moradores e os familiares ligaram para o Corpo de Bombeiros. Ambulâncias vieram até o local, mas infelizmente, horas depois, já no hospital, o Brian não resistiu aos ferimentos. O homem que acusava o jovem é o Darcy, que foi reconhecido por testemunhas, entre elas o pai do Brian. No dia do crime, o jovem estava em casa e foi chamado no portão. No dia do crime eu estava fazendo janta como de comum e ele estava dormindo aqui nesse quarto. Esse quarto é o dele. Estava dormindo, daí um menino chegou aqui, bateu na porta e pediu para falar com ele. E como todo mundo é conhecido aqui, eu falei que podia. Eliane se recorda que o filho saiu com pressa. Momentos depois, com a neta no colo, ela ouviu o tiro que matou o Brian. Assim que eles saíram, eu escutei aquele tiro. E daí, tipo, a gente, como a mãe, aquele tiro parece que... como se fosse um elefante dando um chute no peito, assim. Aí a minha netinha estava no colo, ela me apertou e deu um grito. Tipo, um grito de choro também. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, começou a investigar e rapidamente identificou o Darcy. Quase um ano depois, ele foi encontrado, desta vez baleado por um guarda municipal. Ele tentou assaltar o agente no bairro Tatuquara e foi atingido ao lado de um comparsa. Levado ao hospital, recebeu alta e foi preso. Foi por Deus que aconteceu. Porque se fosse de outra maneira, ia ter investigação, ia ficar aquele rolo. E eu acredito, assim, que mais uma vez esse cara mostrou qual que é o caráter dele mais uma vez, que ele foi mexer com um trabalhador. E esse trabalhador, no caso, era um guarda municipal, ele nem imaginava, né? Horas antes de ficar frente a frente com o assassino do filho, Eliane espera que a justiça seja feita. Eu não desejo o mesmo mal para ele, sabe? Sinceramente, não. Só que o que ele fez vai ter que ser pago, porque toda ação tem uma reação, né? Sobre as acusações feitas por Darcy, a família não tem a menor dúvida da inocência de Brian. Ele foi lá para tirar limpo, foi defender a moral dele. Que a gente aqui, quem conhece eles, conhece a índole dele, a criação que eu dei para ele. Sempre muito educado com todo mundo. Eliane busca recordações que ajudem a seguir com a vida. Ela ainda não voltou a trabalhar, pois uma simples saída de casa se transformou em um pesadelo. Com a prisão de Darcy, ela acredita em um futuro melhor ao lado do marido, da filha mais nova e da neta. O que me consola é saber o que ele foi, sabe? E saber, assim, que todo mundo... Não tem uma pessoa, assim, que você não cruza na rua que não se doa por nós, sabe? Você viu o que a mãe falou, né? Para toda ação há uma reação. O mundo dá voltas. Eu abri essa reportagem falando disso e dá voltas. Agora, a mãe deve ficar frente a frente com o homem que é suspeito de ter atirado e matado o filho dela. Tá
Thaís Travessoli, ela está na delegacia que investiga esse caso e traz informações pra gente agora. E aí, o Darcy, né? É o Darcy? Já confirmou que teria matado o Brian? Como é que tá essa situação? Como é que tá a investigação? Thaís, conta pra mim. Boa tarde. Oi, Jasson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, nós estamos na delegacia e aqui também está a mãe do Brian, o pai, a irmã dele, o cunhado, a tia também, a família que desde o início acompanha a investigação, o trabalho aqui da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Vou conversar ao vivo com o doutor Tito Barrichello, que está investigando o caso. Doutor, para a polícia, não existe dúvidas de que realmente foi Darcy Renato de Freitas que matou o Brian? Boa tarde. Boa tarde, Jasson. Nós não temos dúvida, sendo bem direto para a tua pergunta. No mês de junho, esse criminoso, que eu não posso mencionar o nome por questões legais, que é a Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13869 de 2019, não permite que eu diga o nome. Mas ele, Jasson, armado com um revólver, na frente do pai, afastou o pai clamou a ele, Jasson, para que não tirasse a vida do filho, mas ele, mostrando o ânimo zecante, a vontade de matar e uma periculosidade extrema, atirou na cabeça da vítima. Nós conseguimos ampla prova testemunhal, ampla prova subjetiva, temos a prisão decretada pelo Poder Judiciário e estávamos no encalço dele. E só não prendíamos ele porque ele é um criminoso profissional que estava nas ruas escondido. Doutor, como a gente viu na reportagem, então, ele foi praticar outro crime, acabou sendo preso ali também. Eu queria que o senhor comentasse sobre essa informação inicial de que ele colocou uma culpa no Brian para justificar a prática do crime. Perfeito. Em relação a essa mentira, essa inverdade, essa falácia, Jasson, ele justificou esse crime bárbaro, que é injustificável, dizendo que a vítima que é inocente, quero deixar muito bem claro, teria abusado sexualmente de uma mulher. Isso não é verdade, esse estupro não ocorreu, está mais do que provado que isso não aconteceu. O Brian era uma pessoa do bem, uma pessoa de família, uma pessoa que tinha pessoas que amavam ele, né? E era totalmente inocente. Então, ele é um criminoso, esse bandido, né, e está tentando já atuar como se fosse, né, um justiceiro, Jasson, mas não é verdade isso, ele é bandido mesmo. Bandido e agora está preso e vai responder também pela morte do Brian também, segundo o delegado. Jasson, se tiver alguma pergunta, o doutor Tito já está te ouvindo, a família também já está por aqui, o pai, a mãe, dispostos a conversar com o Balanço Geral. Muito bem, doutor Tito, obrigado pela sua participação mais uma vez. A doutora Márcia Marcondes tem uma pergunta para fazer. Boa tarde, doutor Tito, sempre um prazer falar com o senhor. Nesse momento em que essa pessoa foi presa, né, esse algoz foi preso, ele estava armado e essa arma, se é o caso, seria a mesma utilizada no homicídio? Doutora Márcia, é sempre um prazer conversar contigo, até pela sua experiência como delegada, né, aposentada, que tem, acho que 30 anos de serviços prestados à Polícia Civil. Doutora Márcia, aqui são dois contextos diferentes. Na morte ocorrida no mês de junho, no Boqueirão, ele utilizou um revólver calibre 38. E atirou na frente do pai. Agora, ele estava com um simulacro de arma de fogo, que é uma pistola com duas cores, né, e que parece uma arma de verdade. Então, naquele momento, ele estava com um simulacro, tentou assaltar um guarda municipal, esse guarda municipal repeliu a injusta agressão, agiu em legítima defesa, né, atirou diversas vezes nesses dois criminosos, doutora Márcia, e esses dois criminosos estão hoje hospitalizados. Thaís Travessoli e o doutor Tiago também, quero pedir licença para falar com a família, para saber agora da mãe, da família, como é que vai ser ficar frente a frente aí com o homem que é suspeito de ter matado o Brian. Certo, Jasson. A gente vai passar aqui o microfone para ela. Eu só vou pegar o álcool rapidamente para a gente fazer a higienização. Deixa eu pedir aqui para a colega nos ajudar. A gente está fazendo a higienização do microfone. Vou conversar com a mãe, então, do Brian mais uma vez. Jasson pergunta para a senhora... como que foi esse momento que a senhora ficou frente a frente com o homem que tirou a vida do seu filho? Na verdade, no dia não fui eu, né? Meu esposo que estava frente a frente, eles se confrontaram, tudo. Ele pediu, pelo amor de Deus, que ele sumia com meu filho dali. E ele não teve piedade, não teve misericórdia nenhuma. Ele simplesmente sacou a arma e tirou. E atirou no meu filho, na frente do meu esposo. Isso na época. Eu só vi ele por fotos, eu não estava no momento. Eu fiquei em casa cuidando da minha netinha, só... Meus familiares que estão aqui, que saíram correndo junto lá, que é de uma quadra para outra. Eu, no momento, eu não vi. Eu só vi por fotos.
mas está confirmado, sim, é esse rapaz que assaltou o guarda municipal. Saber que ele está preso agora traz, de alguma maneira, um conforto para a senhora? Um alívio? De certa forma, sim, porque, igual eu falei, eu recentemente tinha ganhado a conta do emprego que eu trabalhava. E nesse período que aconteceu esse acidente com meu filho, esse assassinato, eu não tive força para voltar a trabalhar primeiramente para o meu psicológico, para mim poder sair às ruas, ser eu novamente, dar um sorriso de verdade, que não acontece mais. Então, eu comecei a trabalhar de diarista nas quarta-feiras. Infelizmente, também foi numa marmoraria, onde meu filho trabalhava também, era uma marmoraria. E é difícil para mim ver aqueles funcionários de marmoraria, aquele cheiro de marmoraria, ver que o meu filho também era um serrador. Então, daí para mim é muito difícil, não tem como te falar que eu estou aliviada, sabe? A única coisa que eu posso agora andar na rua olhando para frente, não olhando para os lados, procurando aquele assassino. Que antes eu ia no mercado, olhava todos os homens. Eu ia na rua, estava olhando todos os homens que passavam para ver se era ele. Agora, graças a Deus, graças à justiça, agora pelo menos agora eu posso andar tranquila na rua, né? Tá certo. Muito obrigada, viu? Mais uma vez conversando com a nossa equipe. A mãe que carrega, Jasson, a imagem do filho numa camiseta. Carrega aqui a imagem do filho, né? Para tentar matar um pouco a saudade. Para a polícia, então, não há dúvidas de que Darcy Renato de Freitas foi quem matou o jovem Brian, de 23 anos. Jasson. Ok, Thaís Travessoli, obrigado à família do Brian por participar com a gente aqui no Balanço Geral e também ao delegado Tito Barrichello.